famintos e famintas por conhecimento. Estamos aqui novamente no nosso canal do YouTube, né, no nosso podcast Imóveis Lifecast. E hoje, nesse 8º episódio, recebendo um grande parceiro, um grande amigo, né, colega aí de alguns anos já de atividade nesse nosso mercado imobiliário. Então seja muito bem-vindo, Diego Ramos. Prazer te ter aqui hoje e esperamos que a gente tenha uma tarde, uma conversa agradável aí, com conteúdo muito legal para todo mundo. Seja muito bem-vindo, meu velho. Que legal, Roger. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Prazerzaço estar aqui contigo e poder trocar experiências, bater um papo, né? Que sabe colaborar com quem está nos assistindo aí pelas nossas experiências de mercado. Tenho certeza que vai ser muito legal. Boa, boa. E eu vou começar aqui fazendo uma descrição do Diego aí para os que já conhecem, para os que ainda não o conhecem tanto. Falando um pouquinho, eu estou aqui com a descrição por escrita, porque é bastante coisa e não tem como decorar, né? Então vamos lá. Mas de maneira bem objetiva, né? O Diego Ramos é o primeiro fotógrafo imobiliário do Brasil, já está no ramo aí há 17 anos, mais ou menos, né? Sócio proprietário de uma empresa pioneira chamada Fotografia Imobiliária, né, Diego? Além disso, o Diego também tem um vasto conhecimento, envolvimento em cursos, palestras, mentorias, né? Tô aqui, aí essa parte aqui eu tenho que colar. São mais de 500 palestras e mentorias, né? Com mais de 90 turmas aí presenciais, né? Certo? E milhares de alunos aí, tanto do Brasil quanto também em Portugal. Já participou 3 vezes do Conecta Imob como palestrante, que é um dos, se não o maior evento aí nacional, né, do nosso mercado, e já está nessa jornada aí, como a gente falou, há bastante tempo. Então, a nossa intenção aqui, Diego, assim como eu já mencionei em outros episódios, é ter um bate-papo leve, descontraído, com uma comunicação que traga clareza aí para o pessoal e que seja agradável, certo? Então, novamente, seja bem-vindo, tá? E eu vou começar pedindo aí para te falar um pouquinho dessa jornada aí, desse teu tempo aí do mercado. Fala aí um pouquinho para nós. Legal. Eu sempre conto com muita alegria e, aliás, conto com muito orgulho. Eu sempre faço um parênteses, né, enaltecendo que, para mim, o significado de orgulho é autoestima sem arrogância. Penso que todos nós, né, principalmente o corretor de imóveis também, tem que ter orgulho do que ele faz bem. Então, nesse sentido, conto com orgulho e alegria, né, que eu sou o primeiro fotógrafo imobiliário do Brasil. Na época, eu fotografava eventos, que é a porta de entrada normal de um fotógrafo, né, na área da fotografia, enfim. Conheci o Diogo Horn, da revista Imóvel Class, na época, primo do Engel, um baita empreendedor. E aí tinha a revista Imóvel Class. Foi referência durante muito tempo aí. Muito tempo, né? A revista, o Salão do Imóvel, depois tinha um programa na Band. E então de lá eu comecei a pesquisar o mercado fora do Brasil. E vi que existia já no Reino Unido, Canadá, Austrália, Estados Unidos. As principais imobiliárias já tinham um fotógrafo profissional. Ou que ensinavam os corretores. Certo. Então eu trouxe isso para o Brasil, né, incentivado ali pelo Diogo Horn, pela minha já vivência na Imóvel Class, literalmente fotografando. E hoje em dia tem um time aí com quase 30 pessoas, entre fotógrafos, editores de imagem, time comercial, RH, sucesso do cliente. Atendemos aí as principais imobiliárias, né, dentre elas a Foxter aí que nos aproxima, né? Exato. Essa parceria de longa data, a Alçadora Predial também, enfim, outras tantas. E já tem mais de 10 anos que eu fui buscando o meu desenvolvimento como pessoa, né? E aí na área da programação neurolinguística, além de outras áreas, enfim. Então tem inclusive a formação como trainer, que me habilita a formar pessoas também em PNL, e trouxe essa didática e esse conhecimento junto para um método para ensinar o corretor de imóveis a fazer fotos excelentes também. Então muito legal que os corretores que fazem meu curso, eles literalmente passam a vender mais imóveis, né? Então é muito legal. Que legal. Já foram mais de 90 turmas aí. Então, milhares aí de corretores nesse caminho. Muito legal mesmo, Diego. A gente conhece aí um pouco da tua jornada aí ao longo desse período que a gente se conhece. E aí, falando sobre fotografia imobiliária, se a gente for pensar ao longo desses últimos 10 anos aí de mercado, vamos ficar em 10 anos aí para ter uma janela mais detalhada. Obviamente, ele veio
mudando, ele veio sofrendo mutações, como outros tantos mercados, mas no aspecto fotografia imobiliária, ou fotografia do imóvel, ou exposição do imóvel, aí como tu, que é o cara, quiser colocar para nós. O que tu tem a falar sobre esse desenvolvimento, essa mudança nessa jornada aí desse período aí? Legal. Bom, nessa gama de 10 anos, a fotografia ela deixou de ser um diferencial e passou a ser obrigatória, tanto para um corretor de imóveis quanto para uma imobiliária. Prova sólida disso foi a pandemia, né, onde de fato as pessoas não visitavam presencialmente muitos imóveis, né, olhavam as fotos e aí selecionavam pouquíssimos para, quiçá, ir até o imóvel. Para ter coragem de visitar, né, se expor. Com máscara, com tudo mais. Então, assim, a fotografia ela tem um papel decisivo. Eu costumo dizer que a boa fotografia é o terno e gravata do imóvel. Ou seja, é a forma que uma pessoa que não conhece o corretor, não conhece a imobiliária, passa a ter ou já não ter a percepção de credibilidade daquele profissional. Porque, na verdade, a fotografia ela é um condutor de credibilidade do corretor de imóveis. Né? A fotografia em si tem nosso slogan, inclusive, que são fotos que vendem, né? Mas a fotografia sozinha ela não vende. Ela faz essa ponte que vai atrair para o corretor, que com um conhecimento adequado de mercado, de pessoas, né? De comunicação, vai entender a necessidade, a dor, o desejo daquela pessoa para traduzir isso em imóveis. Essa tradução inicial ela começa pela fotografia. Então, 10 anos para trás, algumas poucas empresas no Brasil, e a Foxer também foi pioneira nisso, trago como exemplo aqui, passaram a investir em fotografia de imóveis. E essas empresas foram despontando. Né? Então, de um conceito da PNL, que é a modelagem, outras foram modelando, foram vendo, opa, isso aí dá certo, como é que eu aprendo? Vou chamar lá o Diego Ramos para me ensinar, ou vou contratar aqui um fotógrafo. Então, não existe mais... Até tem imobiliárias que ainda não investem em fotografia, tanto em ter um fotógrafo ou em ter um curso, um conhecimento dos corretores. E, infelizmente, são as que eu acompanho que vão fechando. Na pandemia, muitas pessoas me ligavam de todo lugar do Brasil, onde eu tenho parceiros e contatos, a gente atende também. Pô, Diegão, não sei o que eu faço, não tem visita, não tem nada, talvez eu tenha que vender minha imobiliária. E outras imobiliárias, assim, Diego, estou batendo recorde de vendas. Porque tinha estruturado a comunicação do imóvel. Né? A comunicação, ou seja, a fotografia. Por isso que eu digo, né, que a boa fotografia é o terno e gravata do imóvel. Tudo começa por ali. Eu acho que esse termo aí que tu citaste, ele tem muito a ver com determinadas questões que a gente já falou em outros episódios. Eu já comentei que eu tenho a nítida sensação de que o imóvel nada mais é, dentro da exposição ali da imobiliária, do site de uma determinada imobiliária, como se fosse um manequim numa vitrine. E aí agora tu traz essa expressão que ele é um manequim que tem que estar com um bom terno e gravata, no caso masculino, por assim dizer, né? Com um bom terno e gravata. Então tem muito a ver essa tua colocação com esse pensamento que eu já carregava ele, já comentava com os meus colegas e com os nossos ouvintes aqui. E um outro detalhe que tu também citaste na explicação anterior, que também chama muito a atenção e que tem tudo a ver. Durante aquele período, principalmente no auge da pandemia, que a gente vivenciou, os corretores que estavam lá na ponta da operação falavam muito da questão de clientes que não estavam receptivos a visitar, realizar visitas, e por outro lado também clientes que estavam com seus imóveis à venda e que também não estavam confortáveis e receptivos a receber pessoas nas suas casas. Sim. E a inúmera quantidade de negócios que aconteceu com o corretor sozinho fazendo um vídeo de maneira até artesanal, mas alguns com a expertise que eles já têm, né? E outros em virtude realmente da qualidade do material de exposição, de fotografia, né? Que aquele imóvel tinha. Então isso na pandemia ficou muito mais latente, sem dúvida nenhuma, né? Isso é algo que tu trazendo agora, e a gente nem tinha combinado isso, tu trazendo agora ficou muito, muito, muito claro para nós.
E aí eu penso o seguinte, falando nesse cenário, pensando neste momento atual que a gente está aí vivendo pós-pandemia, né? Nessa nova modelagem, nessa nova realidade, o quão importante e o quão relevante é que o corretor ou que a imobiliária, enfim, para os dois níveis, tenham disposição de qualidade dos seus imóveis, tanto em redes sociais, quanto em sites, quanto em anúncios diversos que aquele pessoal resolva fazer. Como é que tu vê essa maior visibilidade e exposição dos imóveis nesse sentido, assim? Legal, eu vejo com muito bons olhos, né, o crescimento das redes sociais, em tanto de visibilidade, visualizações, possibilidades de tráfego pago, né, de anúncios, isso vejo com muito bons olhos. O que eu noto também, o que eu percebo também, é que existe a necessidade do corretor estar mais bem preparado. E quando eu falo corretor, na verdade o corretor e a imobiliária, né, que a gente pode pensar neles juntos ou separados, mas o objetivo fim é o mesmo, né, vender mais imóveis ou alugar mais imóveis, enfim. A cadeia de vendas desse mercado. Perfeito, né, a cadeia de vendas como um todo. Por quê? Já deve ter visto, quem nos acompanha que talvez já também, né, abrir um perfil de um corretor que só tem imóveis. Então, quem é essa pessoa? Ou no WhatsApp, às vezes vem diversas propagandas e todos nós, ao longo do dia, da semana, acabamos sendo abordados por isso. E aí tem só uma logomarca. Então, mas quem é que está ali? Quem é a pessoa que está ali? Então, eu sinto que quando eu vejo perfis assim, diariamente me segue no Instagram, por exemplo, só tem foto de imóveis. A pessoa não está comunicando nada. É uma oferta, é um supermercado. Não é específico, né? Então, o que eu noto hoje, assim, e vejo de corretores, até de alunos meus, assim, que fazem isso muito bem, que é de fazer uma comunicação mais humana, né? Só que não é a comunicação humana não é só a pessoa aparecer, ela simplesmente personalizar, ela demonstrar que entende daquele perfil de imóvel, que entende daquele bairro, daquele nicho em específico. E essa comunicação vai trazer o rapport de credibilidade, e aí vai fazer com que a pessoa, né, ou seja, com essa disponibilidade de visibilidade, que venha um novo contato e aí se inicia um relacionamento e aí vendas, locações, né? Porque só ter a janela, vamos dizer assim, só ter a rede social disponível, ela não é suficiente. Se não tiver um conteúdo ali, né? Se não tiver realmente algo que chame a atenção. Tem que ter esse complemento, né? Tem que ter esse match, por assim dizer, né? Exatamente, perfeito. E aí eu sinto que tem 3 coisas aí nesse passo que são essenciais, que é ter a foto profissional, a foto estática, o vídeo, né, e o conteúdo. O conteúdo é onde o corretor vai poder transmitir o conhecimento que ele tem, gerando autoridade, gerando reconhecimento e as pessoas ali ficando conectadas com ele. Porque o corretor conseguindo se conectar com outras pessoas de forma humana, né? Essa frase até ela fica um pouco estranha, né? Porque todos nós somos seres humanos, mas digo de forma real, assim, genuína. Não, eu quero entregar aquilo que eu sei, eu quero, tô aqui no bairro tal, essa rua aqui é assim, o metro quadrado aqui é assim, nesse bairro todo tem tais escolas, tais parques. Então, o corretor que se desenvolve, que comunica isso bem, né? Ele acaba se conectando com pessoas e as pessoas dão um match ali, né? E aí sim, vê as fotos, vê os vídeos, quero visitar, proposta, compra aí. Esse ciclo de prosperidade, se completa. Isso é legal, porque na realidade eu estava dizendo assim, fica estranha a frase, assim, comunicação humana. Não, é não ter uma relação superficial. Perfeito. Né, a gente acha que pode complementar com isso aí, né? Tu ter uma relação mais concreta com aquele produto, entenda-se comunicação, produto venda, né? Interessante, isso aí é legal. E isso que tu estava comentando agora tem muito a ver com algo que a gente tratou no episódio número 3, que era a jornada do corretor de sucesso. Então, isso conecta muito com o que a gente falou, né? Naquele episódio, a gente teve aí como convidado o Cristiano Maia e abordamos alguns temas similares, é isso aí que tu está dizendo, e isso complementa muito, muito legal mesmo com aquilo. E aí, se a gente for falar
nisso que tu está falando. Tu falou do corretor, desses 3 aspectos, dessas situações. A gente vê certamente o surgimento de um novo perfil de profissionais no nosso mercado imobiliário, né? No que tange exposição, no que tange divulgação, no que tange momento pré-venda, por assim dizer. Né? A gente acaba navegando aí nas redes sociais, vendo alguns perfis bem que nem tu descreveu, que realmente comunicam muito pouco, humanizam nada, né? Mas por outro lado a gente também vê alguns outros perfis assim que eles captam, eles agregam isso que tu sugeriu, outras questões, então assim, que são perfis extremamente comunicadores. Eu acho que essa é uma expressão interessante. Comunicadores com o público, com aquilo que eles querem. Certamente esse perfil passa a ser uma referência, eu acho, para o futuro, né? Não sei se tu concorda, o que tu pensa sobre isso aí? Esse assunto me entusiasma muito, porque é comunicação, né? Comunicação, na minha opinião, é a habilidade do século, né? Ainda mais também solidificado pós-pandemia. Por exemplo, eu tenho um assunto que eu trago, inclusive, em palestras, que o título é Venda-se primeiro, depois do imóvel. Né? O que trata isso? Primeiro a pessoa tem que saber se posicionar, saber se relacionar, ou seja, saber se vender. O que é saber se vender? É saber comunicar. Todos nós vendemos uma ideia o tempo todo. Para um irmão, para a esposa, marido, para um colega de trabalho, para um cliente. O que é vender uma ideia? Vender uma percepção, vender um caminho. Né? Bom, dito isso, os corretores de imóveis, vamos dizer assim, dessa nova safra, dessa nova linha, assim, que se comunicam bastante, que engajam com as pessoas nas redes sociais, muitas outras que não fazem parte, eu vejo que ou elas admiram muito e gostariam de ser, e aí isso permite que ela se desenvolva, né? Busque ferramentas, e a PNL é sensacional nisso, e outras pessoas criticam, como, olha ali, todo blogueirinho, blogueirinha, o que aquela pessoa pensa que é agora aí fazendo vídeo o tempo todo? Aí a pessoa assim, bom, qual que é o objetivo como corretor de imóveis? Né? Como toda a profissão, a não ser que seja uma ONG, né, e está tudo certo, mas não é o caso, a empresa tem que gerar lucro. Né? O sangue que corre nas veias de uma empresa é o lucro. Então o corretor de imóveis, merecidamente, vai trabalhar para vender o imóvel, para alocar o imóvel e ser remunerado merecidamente por isso. Bom, desses dois, quem está reclamando, quem está usando o seu tempo para criticar, quem está, digamos, nos holofotes, está tendo um bom resultado? Dificilmente. Exato. Então a gente olha assim, eu tenho dois alunos, alguns entre centenas de cases de sucesso. 2 deles são o Ricardo Martins, que hoje é o corretor mais famoso do Brasil. Sem dúvida. Ricardo Martins fez o meu curso há 8 anos atrás. E ele conta que, inclusive, o meu curso foi o primeiro que ele fez no mercado imobiliário. Olha que legal. Hoje em dia somos parceiros, acompanho ele, é um cara sensacional. Outro deles perfil do Ricardo Martins Broker, se não me engano. Exatamente, né? Dele, né? Até hoje eu sei que é aniversário dele, mandar uma mensagem para ele depois. Opa! E o Guilherme Pilger, que é gaúcho também, né? Hoje em dia ele vende mansões, casas de altíssimo padrão, de 2, 3, 4, 5, 15, 30 milhões aí em Balneário Camboriú. Né? E são 2 exemplos de corretores que desenvolveram a habilidade de comunicação, desenvolveram essa autonomia de se comunicar na frente da câmera, e isso engaja. Daí isso conecta, porque é outro ser humano falando com outro ser humano. Cada um com a sua forma de falar. Eu costumo dizer também assim que quem me conhece mais de perto, se a gente está aqui num bate-papo, né, com um amigo, e se eu estou dando uma palestra para 1000 pessoas, como já aconteceu muitas vezes, eu sou a mesma pessoa. Claro, envolve em algumas situações a didática, a entonação de voz. Sem dúvida. No palco eu não paro de caminhar e tal. Mas é a mesma pessoa. E eu já ouvi, por exemplo, quando me contratam para dar um curso lá em Natal. Daí a imobiliária contratante vai lá e diz, olha, pessoal, estou trazendo aqui o cara que é o cara do Brasil em fotografia imobiliária, autoridade no assunto. As pessoas pensam que vai chegar um cara lá, né, com o nariz empinado. Pô, esse cara vai ser cheio da onda. E eu chego lá, olá, e aí, beleza, tudo bem? Pô, eu pensava que tu era um cara, né, metido. Não, tu é um cara igualzinho que a gente viu no vídeo lá. Mas é o mínimo que eu tenho a oferecer, ser congruente, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque isso ilustra que o novo profissional, de fato, eu vou usar a palavra precisa, mas precisa ele é ambíguo, porque quem decide quem precisa é a própria pessoa.
Assim, o corretor de imóveis que ele quer prosperar, e aí prosperidade é ter seu equilíbrio financeiro, com a família, poder viajar, poder pagar a escola dos filhos que quer, poder sim ter o carro que prosperar gostaria. naquele senso comum, naquela definição comum que a gente tem, né? Exato, né? Em todas as áreas da vida, ele é altamente sugestivo que ele desenvolva essa habilidade. Ah, mas Diego, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha. Mas como seria se não tivesse? E o que tu pode ganhar, né, destravando isso? Ninguém nasce... Claro, existe dom, esse tipo de coisa, mas não, eu prefiro ver como ferramenta. Todos nós temos formas de desenvolver as nossas ferramentas e aí sim se comunicar. Fazer uma foto melhor, fazer um vídeo melhor, ir aparecendo no vídeo. E é um processo, né? Então, assim, a gente tem esses cases aí, não só com os meus alunos, mas outros tantos no mercado, que evidenciam que esse é um caminho positivo. Esse é um modelo de trabalho que tem dado certo para quem está fazendo. Então, quem quer chegar nesse nível e superar ou igualar, enfim, é altamente recomendável que saiba se comunicar. Show de bola. Com verdade, né? Com congruência. Sim, exatamente. Tu citaste 2 exemplos aí que são realmente referências no nosso mercado. A maioria dos corretores aí que são engajados certamente seguem esses dois perfis. Eu, obviamente, sigo, acompanho e gosto do trabalho, cada um com a sua particularidade e diferente atuação, por assim dizer, né? E sim, né? E aí a gente falando sobre essa questão que tu falaste da tua palestra, do Venda-se Primeiro, depois o imóvel. Eu tive o prazer de já ter participado mais de uma vez, né? Já participei dela contigo no palco, já participei dela num ambiente mais petit comité e realmente a tua postura nos dois era o mesmo camarada e é o camarada que está aqui, não tem, isso aí que tu está dizendo é verdade, também a gente não tô aqui para falar para puxar saco nem nada, porque é verdade mesmo. Obrigado. e em cima disso, eu queria que obviamente tu falasse a respeito tu tem 2 principais cursos, né, voltados e focados na dinâmica de PNL, né, como tu mesmo disseste, tu és um mentor, tu és um trainer nesse aspecto. Então fala um pouquinho para nós sobre teus cursos, fala aí, aproveita, brincando assim, ó, vende teu peixe aí para nós e pode ficar à vontade aí, Diego, para falar, porque eu que já participei sei que é extremamente útil e válido. Legal. Bom, sobre tem diversos cursos, 2 deles são os principais, que eu chamo que são os cursos VIPs. São cursos que eu faço no nosso escritório, apenas para 6 pessoas. Tem os cursos também abertos em company, que eu realizo em todo o Brasil, onde eu vou realizar o curso na imobiliária, né? Tem aula prática, aula teórica. E esses 2 cursos VIPs tem o de fotografia imobiliária, então entra tanto o corretor de imóveis quanto um profissional de marketing que atende uma imobiliária, algum fotógrafo que quer entrar no mercado de fotografia imobiliária. Então eu entro junto em estratégias, aprofundo muito além do conteúdo de fotografia, o resultado que aquela pessoa está buscando. E aí, claro, eu trago a minha experiência, minha vivência de mercado nesses 17 anos. Então, é muito legal você ver corretores já de alta performance que vão lá e fazem um curso. Vem pessoas de outros estados, assim, eu quero ser fotógrafo lá em Goiás, lá em São Paulo. Então, vem para cá fazer o curso comigo. E tem o curso VIP de comunicação e oratória com PNL. Né? Esse sim, que é o que eu trago, realmente as ferramentas de comunicação da programação neurolinguística. É um curso que tem mais de 10 exercícios práticos, né? E aí busca de fato desenvolver aquela pessoa que está ali do zero ou aprimorar. Então tem pessoas que vão no curso e vão dizer assim, eu não sei falar em público, né? Eu não consigo, eu travo. Então tem técnicas para poder destravar isso. A pessoa chega no curso, grava um vídeo de cara, né? Mas olha para a câmera e só grava. E aí depois, no final do curso, com todas as ferramentas já, ela grava e é outra coisa, né? Vai ao longo do curso sendo lapidada, pegando as técnicas. Vai sendo lapidada. E por mais assim, refinadas que sejam as técnicas de PNL, com a didática certa, a pessoa absorve aquele conteúdo de uma forma vitalícia. Né? E aí tem conceitos, assim, até compartilho aqui, porque isso também funciona muito para um corretor que vai visitar um imóvel. Vou dar um exemplo. A pessoa que é mais visual, sinestésica e auditiva, né? Os canais sensoriais.
o corretor chega no imóvel, digamos um corretor mais visual, né? Ele vai entrar numa sala e vai dizer assim, digamos que está visitando junto com um casal, né? Vejam essa janela, esse sol bonito, essa janela clara, grande, olha a amplitude dessa sala, veja só. E ele não teve a habilidade de identificar que aquele era um casal sinestésico, que se o corretor dissesse, sentiram como é agradável essa sala? Sentiram como o sol entra aqui bem pertinho do sofá? Imagina vocês aqui Vocês gostam de receber amigos? Ah, gostamos. Imagina vocês aqui nesse solzinho gostoso que tá aqui do ladinho do sofá recebendo uns amigos no inverno. O imóvel é o mesmo, ou seja, o fato ele é o mesmo, né? Assim como se fosse uma pessoa, um casal ou uma pessoa mais auditiva, né? Ele poderia dizer, ouve só o silêncio aqui nesse ambiente, né? Ó, aqui vem cá na janela, dá para ouvir o canto dos pássaros de manhã cedo. Não sei se vocês gostam. Não, eu gosto. Então, assim, isso tem grupos de palavras que é possível você identificar e devolver a comunicação naquele canal. Isso tudo faz parte do rapport, faz parte de uma estratégia de comunicação, sempre de uma forma genuína. Então, o corretor que adquire essas habilidades, ele consegue, em segundos, literalmente, despertar a percepção naquela pessoa, naquele possível cliente, de gostei ou não gostei desse cara. Gostei, simpaticei ou não com essa corretora ou com esse corretor. É o match da comunicação, né? Então, realmente, aí, nos meus cursos eu trago muito disso, né? Vivo isso, claro, busco também ser uma pessoa que se desenvolve constantemente, e a PNL aí é fundamental e sensacional nisso. Sensacional. É um tema que eu gosto bastante e que a sensação é de que a gente está constantemente aprendendo em relação a esse tema, em relação às técnicas, né, e do que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? E aí eu lembro de uma expressão, né, colocada por ti em uma palestra que eu participei, que é nós não vermos os problemas nas questões e a gente ver os desafios que a gente tem em cada uma das situações aí de dia a dia, por assim dizer. Legal, bacana. E aí a gente vai aí chegando ao finalzinho da nossa conversa, mas tem uma pergunta que normalmente eu faço ela para os meus convidados e não vai ser diferente contigo, que é a seguinte: tu acha que a atividade do corretor de imóveis ela vai chegar à extinção? Ela corre o risco de acabar o cargo de corretor de imóveis, a profissão de corretor de imóveis? Legal, essa é uma excelente pergunta. No que eu acredito, que o cargo, enfim, a parte escrita, né, o corretor de imóveis, né, esta função em específico, sim, ela tem tempo determinado para acabar. Agora, bom, antes que as pessoas desliguem aqui, né, do nosso podcast, já vou olhar né? Aqui para os ouvintes, acalmem-se. A solução ela é melhor do que possa parecer, que é a pessoa nessa constante evolução e transformação, desenvolvimento de nós mesmos como seres humanos. O papel que hoje é descrito como o corretor de imóveis, que para a maioria das pessoas tem a percepção de que é quem vai mostrar o imóvel, quem só vai conduzir, quem vai intermediar, ele vai ser substituído por simplesmente uma pessoa que vai auxiliar nesse intercâmbio, nesse meio de campo, para encontrar, vai ser um solucionador, né? Eu seria leviano em descrever que nome seria, né, com tantas mudanças, mas o que eu acredito é que vai mudar o nome, porém a função e o objetivo nobre será o mesmo, porém mais aprimorado, com mais elegância, com mais ferramenta, com mais processos, de uma pessoa que simplesmente vai ajudar a outra, né? Então, o corretor de imóveis antigo, vamos chamar assim, que era aquele cara que recebia um contato, recebia um lead, marcava com a pessoa, tá no imóvel e dizia: aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, esse imóvel é tanto, quanto pode pagar e tal, esse está fora. Esse, na verdade, eu arrisco dizer que ele já morreu. Exatamente. Tu estava falando e eu estava pensando isso aí e aqui matutando. Puxa, ele já não está mais aí. Ele já ficou deslocado no nosso mercado no dia a dia.
De fato ele existe, mas ele não existe mais com performance, então é como se ele já não existisse. Exato. E esse eu acredito que é um primeiro filtro de evolução do mercado. E o segundo, que é o que eu converso com o nosso assunto anterior, que é essa conexão do corretor, que ele sabe se comunicar bem, que ele sabe transmitir uma mensagem, que ele sabe se vender. Nisso tem as fotos dos imóveis, tem os vídeos, Excelente. tem o conteúdo que ele tem. Então, eu penso que a gente está nessa transformação, né, do corretor que ele quer se comunicar melhor ou que não quer, e tem, né? E é uma escolha, por isso eu retiro aquela palavra do precisa. Cada um faz a sua escolha. Agora, a profissional que quer continuar prosperando no mercado, ele vai necessitar, já necessita se comunicar bem. Caso não, vai ser o próximo filtro aí dessa evolução. E nesse tempo, aí, nos próximos pouquíssimos anos, vai trocar o nome, vai trocar a função, mas sim, sempre vai precisar, na minha percepção, de uma pessoa, de um ser humano que do outro lado entenda genuinamente o que a outra está buscando. É muito comum a gente ouvir, né, um corretor assim, de alta performance que sabe fazer um levantamento de perfil, que sabe identificar mesmo o que a pessoa está buscando, de ouvir assim, o casal que eu vendi o imóvel me contou de um outro tipo de imóvel antes. E a gente conversando, eles se deram conta que eles precisavam do imóvel C, o D, não era aquele Z que eles tinham descrito. Né? Então isso só é possível com uma condução humana. Não é tá ali escrito, tá no lead, tá na rede social, é o ser humano. Então o corretor de imóveis vai continuar prosperando bastante, talvez com outro nome. Eu não me importaria com o nome, me importaria de fato em fazer o que é preciso para estar nesse alto, no topo aí. Com a atividade, com a função, exatamente, não com uma questão de nomenclaturas e rótulos. Perfeito, Né? perfeito. Excelente, excelente. Então, pessoal, fiquem aliviados em relação a isso. A explanação do Diego foi extremamente interessante e verdadeira, tá? Genuína, para pegar uma palavra dele aqui, o gancho da palavra dele, genuína, tá? Diegão, vou te dizer que foi sensacional, foi excelente esse nosso bate-papo aqui. Certamente a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, conversando e falando. Tu falaste da questão fotógrafo, me veio à cabeça os nossos amigos aqui, os nossos parceiros da Sonido Produtora, né, na figura do Michael, que é fotógrafo, então lembrei disso, né, citando o Michael, abanando para ele que está lá atrás das câmeras. Então, assim, Diegão, foi um prazer, que nem eu te falei, tá? Foi uma satisfação aprender, conversar, trocar essa ideia, fazer esse bate-papo. Também te dizer que, cara, nossos microfones aqui estarão à disposição para, de repente, se a gente tu quiseres uma outra conversa, um outro bate-papo, fica à vontade para a gente desenhar e conversar mais e mais, porque o tema é muito legal, muito bacana. Foi uma grande satisfação de ter aqui. Muito obrigado. Que legal, velho. Foi uma honra poder participar. Logo que eu vi, né, o teu movimento de trazer esse conteúdo, eu lembro que eu te enviei uma mensagem, parabéns pela iniciativa. Exato. E tal. Que eu literalmente vi, que legal, cara. O Roger está compartilhando conteúdo, conhecimento. E eu sinto que isso é o que aproxima também o nosso mercado e que faz o nosso mercado imobiliário estar crescendo sempre mais. É uma das minhas missões, né, também pela minha empresa. Então, que a gente possa ir junto sempre estar elevando o mercado imobiliário sempre para cima, sempre para o alto. E convido quem nos assistiu aqui primeiro a compartilhar, né, no Spotify, no YouTube, com todo mundo que puder. Sem dúvida nenhuma. Deixar um feedback, deixar ali, né, o curtir para a gente. E sugestões também aí, né, perguntas se tiver, vou acompanhar os canais ali para poder responder também. Para quem não me acompanha ainda, no meu Instagram, convido a seguir lá, que é o ramos.fotografia imobiliária. E lá tem o Linktree com todos os links da empresa, curso VIP, curso online, enfim, tem todos os contatos lá. Vai ser um prazer receber aqui essa audiência tão legal. Muito legal, muito legal. De novo, o meu muito obrigado. E aí, gente, agradecemos a presença de todo mundo, a audiência de todos vocês, tá? Sigam nos acompanhando, que nem o Diego falou, curtam, deem like, compartilhem, comentem, sintam-se totalmente à vontade. Tá? E deixo aqui um grande abraço para todos, famintos e famintas por conhecimento. Tchau, tchau.